Graça e paz, irmãos e irmãs. Que coisa maravilhosa é podermos estar mais uma vez no encontro pastoral. Sejam muito bem-vindos e hoje nós temos um testemunho muito especial de um casal muito amado. Mas antes o pastor Wallace vai dar as boas-vindas, cumprimentar os irmãos e também já anunciar quem está nos acompanhando. Pastor Wallace. Shalom, queridos irmãos. É um prazer podermos estar juntos mais uma vez no encontro pastoral. Já queremos aqui registrar a presença de seu Esaú, dona Gedaías, Patrícia Ferreira, que estão pelo chat nos acompanhando, e já mandar uma saudação o Pedro Gabriel e a Anne Gabriele, que estão acompanhando o nosso programa, são os filhos do casal que estará testemunhando aqui hoje. Então fique conosco, ao final teremos orações e pedimos que você já envie para cá o seu pedido de oração. Pastor Edson. Estamos recebendo a presença do irmão Jean Anderson e da sua esposa Edilma. E eu começo logo perguntando para os irmãos. Jean Anderson, qual é a sua profissão, meu irmão? Graças e paz, pastor. Graças e paz, irmãos. Minha profissão é professor. Sou professor da UFAP desde 2008, aqui em Garanhuns. A irmã Edilma também é professora? Também, graça e paz. Eu também sou professora desde 2008 aqui na Universidade Federal do Agreste, Pernambuco. A irmã sempre foi de lar evangélico. Conta um pouquinho aí da sua história com Deus, com Jesus Cristo. Então, pastor, aos 5 anos, eu comecei a caminhar, indo para a igreja. Os meus avós, minha avó era evangélica, então ela levava, eu digo era porque ela já dorme com o Senhor, e ela levava, a gente para a igreja. E a partir de 10, 11 anos que eu tive uma maior concepção do que era viver com Deus. E aí, a partir de 5 anos de idade, a irmã já começou a frequentar a igreja. Ia acompanhada, ia sozinha. Como era essa história aí da ida à igreja? Geralmente cidade do interior, assim, as coisas ficam muito perto e eu ia sozinha para a igreja. Teve em alguns momentos, a minha tia também está nos escutando ali em Campina Grande, e nós íamos juntas caminhando, para a igreja, para a escola bíblica dominical e para os ensaios e para os cultos, nós íamos juntas, desde 5 anos que nós fazíamos esse percurso, Ela é um pouquinho mais, acho que 2, 3 anos mais velha do que eu. Houve alguém na sua vida que foi muito importante espiritualmente? Sim, vários pastores, e irmãs da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Teve a irmã Zomazete, Ela teve um papel fundamental na minha vida, por me apresentar, na EBD, as histórias da Bíblia e mostrar esse caminho, esse percurso, essa caminhada com Cristo. Amém. Meu irmão Jean Anderson, e como foi a sua vida espiritual, a sua história com Deus? Sempre foi de lar evangélico ou houve uma experiência de conversão? Eu não nasci em lar evangélico, mas eu tive uma experiência de conversão, que começou a partir do momento em que eu comecei o namoro com a Edilma, Então a gente ia à igreja e sempre ouvia um convite muito forte, por parte do Senhor para se render a Ele, Mas eu tinha um coração muito duro e foi um processo um pouco demorado. O irmão, nesse processo, eu conversando com a irmã Edilma, ela me compartilhou que o irmão tinha um costume de beber. Chegava a ser alcoolismo ou era só uma bebida em excesso, socialmente? Como foi essa história? E na sua conversão, o que aconteceu? Houve uma mudança nesse aspecto? Sim. Como
tinha todo aquele processo, né, de universidade, né, a gente tinha, assim, muito hábito de beber. Inclusive, em Areia, havia um festival chamado Brega Areia, né, que era voltado mesmo para cachaça, né, cerveja, enfim. Então, nós do meio universitário, era muito comum beber e muitas vezes até ter amnésia alcoólica, como algumas vezes eu tive. Então, eu era deste meio, né? Então, eu vivia muito de farra, muito de bebidas, né? E a cada vez que terminava um ciclo, né, iniciava um outro e sempre havia aquele vazio, tentando preencher, acredito, com essas facilidades, mas nunca preenchia. Então, foi algo que, como a Dilma disse, né, não foi algo rápido, assim, sair desse meio. Mas, enfim, quando eu saí para o concurso, né, nós tivemos uma oração na saída, que aquilo ali me chamou muita atenção, né? A avó dos irmãos da minha esposa, ela fez uma oração e depois da oração ela disse, olha, vocês vão voltar com vitória desse concurso. Então, quando chegar, me avisem, né? Porque Deus vai dar a vitória a vocês. E no meu coração eu dizia, meu Deus, se a gente chegar em Recife, eu que praticamente tinha habilitação acho que de 1 ano, um pouco mais de 1 ano, e sair do interior da Paraíba, né, de Areia, para andar em Recife, né, naquela cidade que eu não tinha tanta experiência, eu já me imaginava, meu Deus, se a gente chegar, se a gente voltar, já é uma vitória. E me lembro bem que quando terminou o concurso, já tinha outra pessoa na casa de Edilma, um visitante, e a gente pediu aquela oportunidade que ele estava lá, né? Dilma pediu, e a família dela, que orasse, né? Por conta dessa vitória que a gente tinha obtido. E eram 2 pessoas diferentes, né? A avó dos irmãos dela e essa pessoa. E falavam praticamente a mesma coisa. E eu fiquei pensando no meu coração, envergonhado, dizer assim, poxa, Deus disse que ia me dar vitória, Deus me deu vitória, porque não foi um concurso fácil, né? A área do concurso não era exatamente a minha, então praticamente eu fiz um estudo de uma coisa do zero, né? E Deus, mesmo nessa situação, Ele me abriu, me deu capacidade de escrever, de dar aula em um assunto que eu não tinha tanto conhecimento. Então, naquele momento eu me senti envergonhado, né? E dentro do meu coração mesmo dizia assim, tá aí, você agora tem a vitória, é agora. Disse, eu só tive a sensação no momento da oração de me ajoelhar e chorei. E eles olhavam para mim, o que houve? E aí eu, no meu íntimo, né? Eu envergonhado, porque Deus me deu vitória, embora eu não cresça. E ali eu só tinha vontade de chorar, né? Envergonhado diante de Deus. Mas assim, era um choro diferente. Tanto que quando eu me levantei, eu disse assim, agora eu sou uma nova criatura. Eu tanto aproveitei aquele momento, né, de desabafo, como também naquele momento eu pedi perdão por não acreditar e também por tudo que eu havia feito de errado enquanto estava no mundo. E a partir de ali mudou, né? Porque eu deixei os hábitos, os amigos até queriam fazer uma festa comemorativa e eu disse, vocês podem fazer, mas eu não vou beber com vocês, porque eu não tenho mais necessidade, não sinto mais necessidade disso, de bebida. E realmente não tive essa necessidade. Glória a Deus. Irmã Edilma, a senhora esteve nesse momento, que foi num culto de oração, não é isso? Um momento de gratidão a Deus, quando o Jean Anderson entregou a sua vida a Jesus. Como é que foi essa experiência aos seus olhos? Nós temos um hábito, né, na nossa família, de sempre que saímos para fazer alguma viagem, nós oramos, que foi como ele falou, né, nós oramos antes de ir ao concurso, e na volta foi nesse momento que eu falei assim, vamos orar agradecendo a Deus pela vitória, né? E daí a oração, durante a oração, eu vi Jeanson, né, totalmente ajoelhado e chorando. Então, naquele momento, eu sabia, né, por ter uma caminhada aí já, né, anterior com Cristo, eu sabia que o Espírito Santo estava mudando a história, né?
E ele levantou-se dali e ele disse: eu sou uma nova criatura. Glória a Deus. E a partir disso nós continuamos caminhando, né, na mesma fé, né, e com o mesmo propósito de servir ao Senhor. Teve algum momento especial assim na igreja depois da conversão dele? Depois dele conversar, né, confessou, né, para minha família, estavam meus irmãos, minha mãe e esse pessoal que era amigo deles, dos meus irmãos. Ele foi até a igreja, né, onde eu congregava lá, o pastor Gilson, e ele disse ao pastor fazer o convite, porque ele queria realmente mostrar para toda a igreja, para todo mundo, que ele, a partir daquele dia, ele era uma nova criatura. Glória a Deus. O pastor estava sendo empossado naquele dia e foi a primeira alma, né? Que bênção, que bênção. E os dois fizeram o mesmo concurso e foram aprovados no mesmo concurso com professores universitários. Pastor, eu passei, né, para aqui, para Garanhuns, e já antes passou para a Serra Talhada, e também era a promessa do Senhor que ele vinha, né, futuramente congregar aqui comigo, e depois de alguns anos, alguns meses, né, podemos falar meses, o Senhor trouxe Jeanson e estamos aqui. Glória a Deus. É verdade que a irmã gastou 8 tintas de canetas no estudo, na preparação para essa avaliação? Então, pastor, eu já tinha algum tempo que eu tinha terminado, né, o doutorado, e eu almejava muito um concurso, né, e eu comecei a estudar quando saiu o concurso daqui para Garanhuns, né, eu comecei a estudar e eu estudava feriado, sábado, domingo, acho que um mês, assim, praticamente todos os dias e o dia todo, né? E como naquela época, né, a gente não usava o computador, mas não é como a gente usa hoje as telas. Então eu pegava, fazia resumo dos livros nos papéis e com isso eu cheguei a secar algumas canetas e um calo nos dedos. Me lembro que na época eu dei até um presente a ela. Naquela época não tinha esses celulares que podiam gravar. Então eu dei um MP4 para ela, bem pequenininho. E ela gravava durante uma parte do dia e na noite, ou tivesse um momento assim de intervalo, ela ficava escutando a aula, né? Que bênção. Então o segredo para passar no concurso é oração e muito estudo. Concorda, irmão? Concordo. A gente tem que esforça-te que eu te ajudarei, né? Então o Senhor vai nos ajudar, né? Ele que capacita, é Ele que dá sabedoria naquele momento que a gente está ali tão tenso, mas a gente precisa dar bagagem, né? A gente precisa fazer nossa parte. Valeu a pena todo esse esforço? Muito, muito, muito. Eu digo sempre que, a princípio, não era a cidade que eu queria para a minha vida, para morar. Mas hoje eu digo com toda a convicção que eu tenho, que foi a cidade que o Senhor preparou. E das cidades que eu morei, é a melhor cidade, é a que eu posso garantir uma melhor qualidade de vida para os meus filhos e para os nossos sonhos. Porque a gente sempre pensou em ter uma família e ter esse horário de almoço com nossos filhos, de levá-los ao colégio, de pegá-los, e isso Garanhuns nos proporcionou. Então hoje eu vejo que foi realmente plano do Senhor de trazer a gente para essa cidade. Bom, aí vocês passaram no concurso, se casaram, e aí depois vem aquele sonho de ter um filho, de ter a herança, né? Mas daqui a pouquinho eu vou pedir para vocês contar um pouco dessa experiência, como foi, e eu vou passar a palavra ao pastor Wallace, que vai também continuar registrando a presença das pessoas que estão nos acompanhando. Pastor Wallace. Pastor, tem uma pessoa bem especial aqui, que é a Eliane Gonçalves, tia da Edilma, e ela diz assim: a paz do Senhor para vocês, e ela se diz testemunha de todos os milagres que Deus tem realizado na vida do casal. Então, a paz aí para nossa irmã Eliane Gonçalves, creio que de Campina Grande. Exato. Um abraço para toda a família. Também está conosco o Francisco Cavalcante, o Watson Henrique, Isailda Rodrigues, Késia Ribeiro, Cláudia Lima. Então, o pessoal está chegando, participando, ouvindo o testemunho, e nós queremos incentivá-los a compartilhar o link desse programa para amigos, familiares, vizinhos, para levarmos o mais longe a mensagem poderosa, transformadora do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pastor Edson. E aí, casaram,
imediatamente vieram os filhos. Foi assim, irmãos? De jeito nenhum. Não, pastor. Em 2009, a gente teve uma promessa de Deus, né? Que teríamos filhos e que seria um casal. E que o Senhor que ia nos dar esses filhos, né? E a gente não entendeu muito, eu mais teimosa, né? E a gente continuou a busca, né? Então, a gente... Primeiro, eu não queria engravidar se Jeanson não estivesse morando aqui, porque nós sempre sonhamos uma família, né? De estarmos juntos criando nossos filhos. E foi aí que ele foi transferido e nós começamos, né, nessa busca por filhos. E se passaram 5 anos nessa busca, né? E durante esse período eu pude experimentar, né, coisas difíceis, porque contar hoje milagre é muito bom. Ter meus filhos na minha mesa é muito bom. Eu me emociono todas as vezes que eu falo. Mas viver o milagre, o processo, ele é doloroso, né? E às vezes falta fé, né? Mesmo tendo uma caminhada com Cristo, a gente fraqueja, né? E durante esses 5 anos eu fraquejei algumas vezes, né? E o Senhor sempre me lembrando que os meus filhos, quem daria, né? Os nossos filhos, era Ele que nos daria. E a última vez que fomos, né, ao médico, eu sempre ressalto isso, não foi só aqui em Garanhuns, foi Garanhuns, Campina Grande e João Pessoa, foi quando tudo se fechou, né? Eu achava que a fertilização pudesse resolver o meu problema, né? Então, diante de tantos diagnósticos, quando o médico de fertilização lá em João Pessoa, ele olhou para mim e disse: é um diagnóstico que nenhum médico, né, gostaria de dar a seu paciente. Uma trompa é totalmente obstruída pela sua idade, não tem como recompor, né, fazer cirurgia. A outra tem pontos de obstrução e está, né, desconectada, não tem conexão com o ovário, e você não está ovulando. Então, nesse momento foi quando eu cheguei ao fundo do poço, porque como o nosso sonho, né, era termos uma família, termos filhos, isso me doeu muito. E eu, por um momento, eu esqueci das promessas do Senhor e do que o Senhor pode fazer. E depois de uma oração, o Senhor restaurou a minha sorte. Amém. Né? Eu tive um momento de muito desespero, né? Fiquei muito abatida com essa notícia. E o pastor, sim, a gente não tinha contado nada para a nossa família ainda, íamos contar. E esse último diagnóstico foi 29 de setembro. E em outubro, início de outubro, a gente teve a consulta com o médico. E numa segunda-feira, numa terça-feira, numa quarta-feira, eu estava com o meu coração muito, muito amargurado, muito triste. E o Senhor falou fortemente, né? Ele falou assim: você me ensinou a ter fé, e hoje eu vejo uma mulher sem fé perante mim. E isso me machucou muito, bateu forte, porque eu trouxe Jeanson, né, para caminhar comigo, né? O Espírito Santo abriu o entendimento dele, e agora eu estava sendo um mau exemplo, né? E eu orei, e o Senhor falou fortemente ao meu coração. E no dia seguinte, um pastor, ao encontrarmos, né, com esse pastor, ele pediu para fazer uma oração por mim. E nessa oração, ele disse exatamente o diagnóstico que o médico tinha me dito. Ele falou assim: Deus, tira a angústia do coração dessa mulher. Faz circular sangue nas veias e artérias dessas trompas. Cura este útero. Isso foi uma oração que mexeu muito comigo, porque até ali eu ainda queria fazer a ovodoação, pegar a ovodoação para fazer a fertilização, né? Já que eu não tinha óvulo, né? Não estava ovulando. E dia 29 do mesmo mês eu estava grávida. Glória a Deus, glória a Deus. Então, o Senhor, né, Ele é o Deus que ainda opera milagres, né? Eu olho para os meus filhos, pastor, e eu digo assim: obrigada por tanto. Obrigada
por ter o que o dinheiro nenhum podia me dar, né? E foi uma experiência grande com Deus, que diagnóstico, né? O médico é capacitado para isso, né? Mas a sentença final é Deus. Eu fico curioso, irmã, com a reação do médico que lhe acompanhou. O que é que ele falou quando veio a constatação de que a irmã estava grávida sem esses recursos da tecnologia? Pastor, a gente não teve uma consulta presencial, né? Eu falei com a secretária e ela falou assim, eu vou falar com o médico, né? Não queria expor. E falou assim, eu vou falar com ele, eu falei que estava grávida e que já tinha feito até a ultrassom, né? Aí ela falou que ia falar com o médico e logo em seguida retornava a ligação para mim. E a mensagem foi o seguinte, que o médico espalhou todos os exames, né? Fazia menos de um mês que eu tinha passado no consultório. Ele falou que não era louco e que era impossível e que essa gravidez, ela era uma gravidez psicológica. E assim, eu falei para a secretária, eu não sou louca também e não estou dizendo que ele me deu o diagnóstico errado, porque, né, eu confio num Deus que muda histórias. Aleluia. E ele mudou a nossa história. Glória a Deus. E aí, quando a criança nasceu, não mandou a foto para o médico, não? Não, é uma coisa que a gente pretende ainda fazer. Sempre que vamos, né, a gente já foi a João Pessoa algumas vezes, só que foi em período de férias e não tivemos a oportunidade, né, de encontrá-lo. Mas é algo que a gente pensa. Eu ouvi uma frase uma vez que diz que a gente só desfruta do produto se passar pelo processo. O processo sempre ele é muito difícil, há momentos que nós enfraquecemos mesmo, porque nós somos humanos, mas qual foi a sensação, como o Jeanson reagiu e a família, como ela reagiu com a notícia de que a Dilma está grávida? Posso falar? Que é engraçado, né? A gente veio para a igreja no domingo, né? Na verdade, um dia antes, a gente ia para uma formatura dos nossos alunos, né? Os alunos que tinham terminado com a gente foi. E tinha uma filha de uma aluna nossa que já era grandinha, tinha uns 6 anos, né? 4 anos. Não me lembro, tinha uma idade assim que já era bem grande. Aí, na hora da festa, a Dilma quis levantar e ela disse algo dentro dela, disse assim, não levanta que você está grávida, né? Ela já percebendo isso. Aí, tudo bem. Aí ela disse, compra o exame, Jeanson, compra o exame. Não, primeiro vamos para o culto. Aí fomos para o culto. Aí no final do culto eu comprei o exame. E aí disse para ela, não use esse exame agora. O exame, né, que sempre recomendo, são pelo menos 4 horas, né? E aí seria bom que ela dormisse e fizesse de manhã, né? Aí nesse tempo eu fui andar de bicicleta, né, na sala, aquela bicicleta parada, né? E eu estava lá conversando com meu pai e ela ficou no quarto. Aí, de repente ela disse, gente, vem cá, com um tom diferente. Aí disse, aí despedi do meu pai, tem que ir ali que a Dilma está me chamando. Quando cheguei lá, ela não dizia nada, só apontava o aparelho, né? Essa era uma cena para a gente recorrente. Por quê? Porque há muito tempo a gente vinha fazendo esse exame e aquela, né, decepção, porque não vinha. E eu disse a ela, espere até amanhã, às 4 horas, né, de tempo para o exame. E ela não esperou. E quando eu olhei, fiquei meio que anestesiada, as 2 listrinhas, e aí eu pensando, 2 listrinhas grávida, né? Aí eu fiquei em choque. Não disse nada, simplesmente chorei, me derramei em choro de uma forma assim como na minha conversão. Foi um choro longo, mas um choro muito agradável, sabe? Um choro de confirmação, porque era uma coisa que eu guardava na fé, dizia assim, eu vou ser pai, Deus me prometeu, então eu vou ser pai. Algumas vezes eu tinha discussão com ela, disse, olha, Deus, ele prometeu, então vai se cumprir. Amém. No tempo. E aí aconteceu isso, né? E a irmã Dilma, como é que foi
pegar o exame, depois de muitos negativos, ver positivo à sua frente? Pastor, é indescritível. A gente não consegue dizer em palavras quando Deus age no impossível, né? Mesmo a gente sabendo disso, é algo... Nós não dormimos, passamos a noite acordado. Nós passamos a noite um olhando para o outro e eu falava assim... Amor, foi mais rápido do que a gente pensava, porque eu achava que ia demorar ainda, né? Que o Senhor, o médico tinha me dado o diagnóstico, tinha menos de um mês, né? O diagnóstico final, né? Menos de um mês. Então a gente achava que ia passar mais um pouco. E foi muito choro, a gente fez uma chamada, né? Para minha mãe, para os meus irmãos, para contar, e todo mundo chorou, agradeceu a Deus, assim, a minha tia, minhas amigas, tenho amigas que acompanharam de perto essa luta, né, porque toda vez que a gente fazia esse exame, era muito doloroso e desgastante, né, os exames, remédios que a gente toma, né, quem estiver passando por esse processo sabe o quanto é doloroso e desgastante, mas graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, né? Nós hoje podemos contar que foi apenas um diagnóstico, né? Amém. Aí primeiro foi o menino, porque a promessa de Deus foi um casal, não é isso? Foi um casal. E aí eu engravidei, né? E foi uma gravidez tranquila, né? Pedro nasceu com 39 semanas. Eu tive medo de arriscar o parto normal pela idade, né? E aí a gente resolveu, né, fazer cesárea. Pedro nasceu saudável. O pastor Jano, na época, foi me visitar, né, foi lá agradecer por aquele momento, né, que a gente estava passando ali no hospital, um momento de vitória. E logo em seguida, né, aí eu engravidei da Ana Gabriele, que também nasceu saudável, para a glória do Senhor, de parto normal. Glória a Deus. Né, e assim, a gente só tem que agradecer. Nós vemos nos nossos filhos a misericórdia de Deus para com a gente. O Deus de milagres. Deus de milagres. Nós sabemos que o casal está nos ouvindo, que Deus abençoe a vocês. Vocês são muito especiais, amados de Deus. Antes da oração, que eu vou pedir que a irmã Edilma faça essa oração ao Senhor, gostaria que os irmãos dessem uma palavra de fé para as pessoas que estão esperando alguma bênção, algum milagre da parte de Deus. Qual a palavra que vocês podem dar para essas pessoas que estão nos ouvindo? Irmão Anderson e depois a irmã Dilma. Eu gostaria de citar a própria palavra, né, nesse sentido. Então, vamos ver o que o médico Lucas diz, né? No capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Então, essa palavra nos marcou e marca até hoje, né? Não é por merecimento, mas eu digo aos irmãos, aqueles que creem, busquem oração, derrame-se aos pés do Senhor, chore mesmo, se é necessário chorar, porque Deus é misericordioso. Então, não, é como a gente sempre diz, a gente não tem por merecimento, né? E sempre que temos oportunidade, a gente conta esse testemunho para que mais pessoas vejam e creiam no poder do Senhor. Amém. Glória a Deus. Mãe Dilma, qual a palavra para todos que estão nos ouvindo nessa tarde? A palavra que eu deixo, né, nesse momento para você que não só que esteja esperando, né, engravidar, mas assim tantas dores que nos cercam durante toda a nossa caminhada, né? Às vezes é a dor de perder um filho, às vezes é a dor de perder, né, para as drogas, às vezes é um problema familiar, né? O que eu tenho para dizer é: persevere, tenha fé no que está escrito na palavra, porque o Senhor, Ele é fiel em cumprir. E tudo tem um propósito, como diz a própria Bíblia, né? Há um propósito para tudo debaixo dos céus. Então, por muitas vezes durante essa caminhada, que não foi fácil, esses 5 anos, né? Eu ficava me perguntando, por que, Senhor? E a própria palavra responde, né? O que você passa hoje, a gente não sabe, a gente vai entender depois. Então, o Senhor me ensinou
a ter mais fé, a ter mais confiança, perseverança. E a minha comunhão com Deus mudou. Minha perspectiva de vida, minha forma de ver, né, o mundo, as coisas mudaram completamente depois dessa experiência que nós tivemos com Deus. Então, eu espero que o Espírito Santo, que me tocou naquele dia e que me deu essa confiança de que o Senhor, né, quando a vontade dEle, debaixo da vontade dEle, tudo é possível, que Ele te toque nessa tarde e que Ele encha teu coração de esperança e que você não olhe as circunstâncias e sim a grandiosidade que é esse Deus e que Ele existe, que Ele é real e que da mesma forma que Ele fez na minha vida e na de Jeanson, em transformar, né, em realizar os nossos sonhos, que Ele venha preencher a sua dor, que Ele venha resolver o seu problema, para a glória do Senhor. Amém. Pastor Wallace, por gentileza, veja aí os pedidos de oração e o Jeanson vai fazer a oração, não é isso? Isso. Nós temos pedidos de oração aqui por famílias, nós temos pedido de oração por saúde, nós temos pedido de oração por cura. No momento, para mim, falar o nome da pessoa aqui, que eu envolvi aqui nas palavras tão preciosas que foram ditas aqui, mas nós vamos orar cura, família, restauração, sabedoria, decisão, discernimento. Eu ainda queria estender a minha palavra, pastor Edson, para aqueles que ainda não nos conhecem presencialmente. Muitos que estão acompanhando o programa não estão aqui no chat, mas eu queria me dirigir a você que está em Garanhuns ou cidades próximas, que nos visite presencialmente, não fique só aqui no virtual. Quarta Igreja é uma igreja bíblica, é uma igreja contemporânea, é uma igreja acolhedora e parceira na evangelização do mundo. Teremos muito prazer em recebê-los aqui conosco. Pastor Edson. Irmão Jeanson, por gentileza, coloque esses pedidos diante do Senhor. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, pelo privilégio, Senhor Deus, de te chamar de Pai, Senhor. Amém. Pelo privilégio, Senhor Deus, de te buscar diretamente, Senhor Deus, por meio de Jesus, Pai, aquele que o Senhor deixou, Pai, para que todas as causas, Pai, fossem, Senhor Deus, recebidas por Ti. Te pedimos, Pai, que esses pedidos, Pai, cheguem a Ti, Senhor Deus, cura, discernimento, Senhor Deus, sabedoria, Senhor Deus, que o Senhor venha curar de dores, Pai, dores físicas, espirituais, Senhor Deus. Pai, que o Senhor venha consolar aqueles que estão, Senhor Deus, neste momento passando por aflições, Senhor. Que o Senhor, Pai, venha, Senhor Deus, a mover, Senhor Deus, aquelas, Senhor Deus, mover causas, Senhor Deus, que aquelas pessoas estão, Senhor Deus, tristes em não vê-las resolvidas, Pai. Senhor, nosso Deus, nós somos instrumentos Teus, Pai. Por isso nos alegramos, Senhor Deus, de estar na Tua presença e saber que mesmo que o processo seja longo, Pai, o Senhor, Pai, tem o poder e a autoridade para resolver. Amém. Assim entregamos a Ti, Senhor Deus, todas as causas, Senhor Deus, dessas pessoas, Senhor Deus, que ouvindo esse testemunho, creram que o Senhor pode resolver. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, a conversão do nosso irmão Jeanson, o milagre que eles receberam, da dádiva de ter um casal de filhos, tudo isso aconteceu num ambiente de oração. E é por isso que nós queremos convidar vocês a estarem amanhã à noite, às 19h30, junto conosco, no nosso culto de oração. Você é o nosso convidado especial. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. E estamos chegando ao fim de mais um encontro pastoral da Quarta Igreja.